Está no ar mais uma edição do MKT Esportivo Cast, o seu podcast de marketing esportivo, com Eduardo Esteves e convidados. Seja bem-vindo a mais uma edição do MKT Esportivo Cast e garanto desde já que será muito especial. Eu sou Eduardo Esteves, criador do MKT Esportivo, e este episódio é o primeiro de muitos que trarão os bastidores de patrocínios e parcerias de sucesso do nosso mercado. Tudo, claro, sob a ótica dos profissionais que representam clubes, marcas e entidades esportivas. Essa ideia surgiu para que possamos reforçar o nosso compromisso com o desenvolvimento do setor e também para que você possa ter um outro olhar do que há de mais importante sendo feito na indústria do esporte do Brasil. Não serão episódios seguidos, já quero deixar isso bem claro desde o início. Eu manterei a pegada do podcast tradicional, como eu já vinha fazendo até agora, né, com convidados e debatendo temas específicos, mas eu também quero aprofundar em cases de sucesso para que possam mostrar caminhos e também algumas tendências que se apresentam no nosso setor. Portanto, inaugurando o MKT Esportivo Cast, edição Cases do Mercado, eu tenho o prazer de receber o Caio Demarque. Ele é gerente de marketing da Continental Pneus, que ele vai nos contar muito sobre o investimento da marca no esporte, principalmente sobre os esforços envolvendo a Copa Continental do Brasil. Seja bem-vindo, Caio, e obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Um prazer enorme falar com você e com os seus ouvintes. Nesse pontapé inicial, eu queria saber um pouco sobre a atuação hoje da Continental no esporte. Ela que tem um DNA bem forte, né, ligado com essa questão de eficiência, de performance, do trabalho em equipe, e talvez, assim, para um leigo, quem olha de fora, é natural que remeta ao automobilismo, né, mas, assim, não condiz 100% com o que a marca tem apostado nesses últimos anos. Então, eu quero saber isso, qual é o peso hoje que o esporte tem na estratégia de comunicação da Continental, e se você puder falar também sobre esse retorno que o marketing esportivo tem oferecido para vocês hoje. Eduardo, a sua pergunta ela é muito bacana. E, na verdade, você já até respondeu parte dela. Eu ouço muito esse tipo de questionamento, né? Porque a gente é uma indústria, a gente é uma empresa que está voltada no ramo automobilístico, automotivo, e muita gente me pergunta, mas por que o futebol, né? A verdade é que a Continental é bem o que você falou, a gente tem um DNA, está presente no nosso DNA valores como paixão por vencer e um pelo outro. Isso tem tudo a ver com o esporte no geral, independente do futebol, né? Então, o nosso DNA, o DNA da nossa marca e o DNA das pessoas que trabalham na Continental é muito voltado para isso. Isso é muito forte, muito vivo. A Continental no mundo, ela patrocina diversos esportes. A gente patrocina corrida de rua, corrida de bicicleta, o próprio automobilismo em alguns países, futebol, basquete e até pesca. Não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos a gente patrocina pesca profissional. Caramba, não. Então, é isso que você falou mesmo. É a pegada nossa, nosso DNA. A gente tem paixão pela vida, a gente tem vibração, tem paixão pelo esporte, então tem tudo a ver com a gente. E localmente, a gente decidiu pelo futebol por um simples motivo, muito fácil de entender. Qual que é a paixão do brasileiro? Qual é o esporte que é paixão número 1 nesse país? É o futebol. E no futebol também está muito presente esses dois valores que eu citei, que é paixão por vencer e um pelo outro. Ou seja, a gente está diretamente ligado ao esporte e a esse esporte especificamente que é o futebol. Tem tudo a ver com a marca. E até, pelo menos aos olhos dos profissionais do mercado como nós, o que se viu nesses últimos tempos foi talvez uma mudança, digamos, não digo drástica, mas uma mudança da estratégia da Continental no patrocínio esportivo, e aí saindo de 3 Copas do Mundo, né, assim, uma atuação global muito forte, para eventos regionais, mas de expressão, né, como é o caso da Copa do Brasil e até o Tour da França, que eu sei que vocês patrocinam, que foi até, acho que foi um acordo firmado recentemente. Então, essa mudança de chave, queria que você falasse sobre talvez essa mudança de chave do
seguir pensando global, afinal é uma gigante do mercado, porém agora focando muito mais esforços no âmbito regional. É isso mesmo, o Eduardo. Você falou muito bem. A gente patrocinou 3 Copas do Mundo, né? Então foi a Copa da Alemanha, a Copa na África do Sul e a Copa no Brasil em 2014 recentemente. Na verdade, a Continental começou nesses eventos maiores em 1995 com a Champions League, que a gente patrocinou até o ano de 2000. Então passou pela Copa, como a gente falou, a gente patrocinou a Euro, a gente patrocina, por exemplo, a Major League nos Estados Unidos, Copa da Ásia, Bundesliga, seleções nacionais da Espanha e da China, por exemplo. Ou seja, a gente está presente nesses eventos grandes, mas aí tem uma questão muito importante, que cada região ou cada país ele está num momento diferente de maturidade, tanto do negócio quanto da marca. Para trazer um pouquinho mais para a nossa realidade, um exemplo talvez que a gente consiga entender melhor, eu vou citar por exemplo, Copa do Mundo. É legal, é importante, sem dúvida que é. Mas para o Brasil, por exemplo, falar de Copa do Mundo só de 4 em 4 anos não é suficiente. A gente está num momento ainda de construção de marca, de propriamente do negócio, como eu disse, que a gente precisa ter algo mais no dia a dia e não só falar de 4 em 4 anos, por exemplo. Então, por isso que teve essa migração dos eventos globais voltado para o regional. E por isso que no Brasil, a gente escolheu a Copa do Brasil. Na verdade, a gente entrou na competição em 2015, naquele momento, só nas oitavas de final como um patrocínio. O resultado foi tão positivo que a partir do ano seguinte, que foi 2016, a gente fechou uma ação de patrocínio com name rights, que foi o triênio 16, 17 e 18, e agora em 2019, a gente também renovou o contrato. E vale lembrar que essa ação de name rights, ela é única do mundo. Nenhuma Continental no mundo tem uma ação de name rights. A gente foi pioneiro nisso, que nos enche de orgulho, obviamente, e nos traz uma possibilidade de falar com o nosso público, com o consumidor final, quase que o ano todo e todo ano. Então, é mais ou menos nessa linha que a gente seguiu e essa é a explicação. E como você citou, essa necessidade de estar próximo ao público, né, se relacionar com ele de uma maneira mais, digamos, anual do que de 4 em 4 anos com a Copa do Mundo, e vocês desembarcam num torneio que, caramba, são 91 equipes desde o início, e eu acredito que além, né, do cliente final, a Continental também deva ter um foco em atender os revendedores, né, que acabam sendo aqueles que representam a marca em cada uma das cidades. Então, esse investimento que hoje a Continental faz na Copa do Brasil, ela também tem esse objetivo de atender o B2B, como você, não sei, como é que vocês fazem essa abordagem do B2B, B2C, quais são essas diferenças? Sim, sem dúvida, você está certo novamente. A gente tem um público que é o B2B, que na verdade são os nossos revendedores, né? A nossa rede de lojas espalhadas pelo Brasil todo. Hoje a gente tem mais de 300 revendedores. E o público final, enfim, o consumidor final no geral. Então são estratégias diferentes, estratégias de ativação, estratégias de comunicação completamente diferentes. Por exemplo, para os nossos revendedores, a gente tem uma cota de ingressos que nós temos direito por patrocinar o evento e por ser name rights do evento, que a gente acaba usando essa cota de ingresso, ou parte deles, para distribuir para os nossos revendedores. Então, quando tem uma praça, um jogo em determinada cidade, a gente usa esses ingressos para o próprio revendedor fazer alguma ativação ali no ponto de venda, fazer alguma campanha. E o próprio revendedor, a gente, em alguns jogos, acaba convidando eles para fazer relacionamento. E aí, quando você vai para o B2C, que é o público final, aí é outra jogada, outra pegada completamente diferente. Então, a gente tem alguns cases de ativação bem interessantes.
E você também citou o caso do name rights, que aí eu imagino que você sabe melhor do que ninguém, é, que sempre quando a gente coloca esse tipo de patrocínio no Brasil, vem aquela coisa de que ele é ineficaz porque as emissoras não citam, e enfim, sempre acaba caindo nesse lugar comum, né, de reclamar, de xingar determinada emissora, que ela é a principal culpada, enfim, isso eu acabo lendo bastante no meu dia a dia, até por conta dos perfis nas redes sociais. Eu acho que o case da Continental ele comprova que, se bem explorada, né, se bem ativada, ela é uma plataforma muito eficaz e que não depende da citação de nenhum veículo. Eu costumo dizer que name rights, né, nomear um estádio, uma competição, ele é apenas a ponta do iceberg, né, que tem que ter todo um trabalho de comunicação para ele fazer sentido. Então, eu queria saber disso, de apostar em direito de nomeação e ter sucesso, independente de, de depender de uma emissora ou de um portal, ou, enfim, um veículo, que citar ou não. Acredito que hoje a Continental é vista como um case de sucesso nesse sentido. Verdade, Eduardo, concordo com você novamente. A gente vê alguns exemplos, né, não só em competição, mas você citou bem estádios de futebol. É um desafio grande, eu diria, você tem razão. Mas a verdade é que a gente não fez o name rights da Copa do Brasil só pelo nome propriamente dito, né? Obviamente que se a imprensa, um veículo de televisão, de rádio, etc., quiser usar o nome, puder usar o nome, agradecemos, sem dúvida nenhuma que vai nos ajudar. Mas, sinceramente, Eduardo, não é o principal objetivo. A gente não faz isso pensando só no nome. O nome, honestamente, é o menor dos meus problemas. Qual que é o objetivo quando a gente faz um name rights desse? A gente quer criar uma plataforma não só de comunicação, mas de relacionamento e de engajamento dos nossos diversos públicos. A gente acabou de falar aqui de B2C, B2B, então eu quero uma plataforma que nesse caso é o futebol, que gere paixão, que gere emoção, para eu poder me comunicar com os meus diversos públicos. Então, esse é o objetivo maior. Eu faço até uma brincadeira, né? O nome propriamente dito é só a cerejinha do bolo, mas o bolo mesmo está em outro lugar, né? Então, nosso foco é outro. Se você explorar isso de uma forma inteligente, é o que você falou. Se não falar o nome, ótimo. Se não falar, vida também que segue. Vamos que vamos. Então é uma espécie de, não sei, de um complemento a um pacote de ativação que vocês desenvolvem, né? Sem dúvida. Eu até anotei aqui os números de 2018 da cobertura da Copa do Brasil, pelo menos na imprensa, né, em sites, jornais, e eu anotei alguns números que foram 100.011 aparições, 124 horas de exposição em TV, mais de 680 horas de transmissão na TV, impactando aí quase 90 milhões de pessoas acumuladas. Então, eu imagino que é isso que você falou. Citar ou não o torneio, tudo bem. Se citar é ótimo para vocês, com certeza. Mas imagino que eu acho que são números como esses, né? E outros que internamente vocês possuem, que comprovam que tem sido um contrato eficaz, independente de tudo. Exatamente, Eduardo. Independente de ser citado o nome ou não, as 111 mil aparições que você comentou, elas estavam lá. Né? Contando jornal, TV, website, as 124 horas de exposição em TV, contando jogo e reportagem, também estava lá. E muitas delas em horário nobre da TV. Né? Então, assim, falando ou não, a marca está lá. E só mais um dado, que você trouxe muitos dados interessantes, essas 124 horas, só para você ter uma ideia, elas representaram em 2018 28% do total de exposição entre todos os patrocinadores do evento. Ou seja, a Continental, ou as aparições da marca Continental, representaram 28% de tudo que apareceu nessa competição. Caramba. Então, isso prova o que a gente acabou de falar. Falar o nome seria só mais um dado adicional, mas ele não é o foco, né? O foco, exatamente. E são números também que eu imagino que fazem vocês terem renovado o acordo e apostarem tanto no torneio. Porque eu não sei, assim, quais outros pilares que vocês levam em consideração, mas eu imagino que números, assim, tão relevantes quanto esse é que fazem vocês darem seguimento.
Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu comentei, né? A gente começou lá em 2015 só com um patrocínio, não era name rights, e os números foram tão expressivos e tão bons que a gente resolveu virar name rights e já estamos há 4 anos com parceria com a Copa Continental do Brasil. Né? A imprensa não fala, mas eu falo. Sim, sim. E toda vez que eu divulgo também eu faço questão de colocar, porque, pô, é o nome do torneio, né? Exatamente. Isso é maturidade, né, Eduardo? Eu acho que tem muita gente que está indo para esse caminho e isso só é bom para todo mundo. É bom para o país, bom para o esporte, bom para as empresas que querem patrocinar, querem contribuir. Que bom que existem profissionais com essa maturidade como você. Muito obrigado. Não, eu que agradeço sempre, por favor. E migrando um pouco pro digital, porque também, até falando do perfil no Twitter da Copa do Brasil, ele é fortíssimo. Hoje fala-se muito da importância, né, de saber envolver o torcedor de uma maneira criativa, principalmente fora do estádio, né? Porque o estádio tem um limite, né, de torcedores, que seja 30, 40, 50 mil, e envolvê-lo digamos, no online passa principalmente pelos usos das redes sociais de uma maneira criativa, que é algo que eu me informei que é que a Continental vai explorar forte esse ano, já que o ano passado vocês tiveram uma parceria muito bacana, que eu consegui acompanhar em loco, com Doentes Futebol e as Vibradoras, né, para as finais, e são 2 perfis, assim, espetaculares, absolutamente engajados, mas também a gente sabe que hoje o público é impactado por um volume muito grande de informações, e essa concorrência pela atenção é absurda. Eu quero saber de vocês, como atuar nesse sentido? Você explorar o digital a serviço do patrocínio, até caso queira detalhar quão positivo tem sido também essa atuação no digital e o uso de influenciadores e canais populares. É isso mesmo, Eduardo. Existe uma concorrência grande, então, na verdade, a gente tem que trazer um conteúdo diferenciado, um conteúdo que o público queira ver. E a ideia de trazer o Doentes por Futebol e as Vibradoras, que eu achei sensacional, principalmente o Vibradoras, que é um canal só por mulheres comentando futebol, Sim, então a gente quebra um monte de paradigma, e isso é muito bacana. E a experiência que a gente quis trazer com esses 2 influenciadores é mostrar para o público uma visão diferente, né? Porque a gente está acostumado a ver na TV o padrãozinho lá, né? O antes, durante, o pós-jogo, é entrevista, é aquele padrão normal na televisão. A ideia de trazer esses 2 canais é mostrar um lado diferente. Então foi muito legal que eles fizeram posts e vídeos de dentro do campo, na torcida, na sala de imprensa, em diferentes locais e diferentes momentos do jogo, que o público pôde compartilhar e pôde verificar algo que você não vê na TV. Por exemplo, nas semifinais, a gente fez um bate-bola, fez um ping-pong. Então, tinha uma dupla lá no Maracanã, a outra dupla estava no Mineirão, e eles ficavam fazendo um ping-pong. Então, hora entrava uma dupla lá num estádio, hora outra no outro. Onde é que você vê isso? Na TV não vê. Então, isso sim, trouxe perfeito. um engajamento muito legal nas redes sociais. E até te trago alguns dados aqui para exemplificar. Se a gente comparar em relação ao ano passado, o número de comentários nas redes sociais ele cresceu 170% com essas ações. Já em compartilhamentos, foi quase 300% a mais que o alcançado no ano anterior, graças a esses 2 parceiros. E aí a gente fez também uma enquete na final, que era a premiação do Bola de Ouro e o Luva de Ouro. E isso também nos ajudou bastante a alavancar esses números. A premiação ela foi entregue após o jogo Corinthians e Cruzeiro, na Arena Corinthians. Então, tudo isso nos traz uma diferenciação e o canal digital ele é muito legal que ele pode proporcionar isso para a gente. Eu até divulguei recentemente um estudo da Bundesliga, que é muito, muito importante para quem curte aí o consumo do digital. Ele é focado na geração Z, né, nesses mais jovens, nascidos aí a partir de 97, e ele mostrou que, assim, dificilmente hoje os jovens eles ficam sentados 90 minutos no sofá vendo uma partida.
Então é isso, é o que você falou, é fundamental saber envolver não sei, no Stories, no Instagram, no Twitter, no Facebook, porque é onde eles estarão caso eles não estejam assistindo a partida na televisão e sendo impactado pela marca, né? Exato, e não é estar lá só por estar, né? O próprio perfil da Copa do Brasil, ele tem um engajamento fora de série. Eles são bem Altíssimo. ativos e não sei se você acompanha, é muito legal. Eles fazem várias histórias, tem um monte de coisa o tempo todo acontecendo e o último dado que eu peguei, que eu vi, o perfil da Copa do Brasil é o que tem maior engajamento, mais que a Libertadores, para você ter uma ideia. Sim. Então, eles são bem ativos, que é o que você falou. Hoje em dia, o público, né, tá todo mundo conectado. E tá lá só por estar, não diz muita coisa, até pelo que você falou antes, né? A concorrência no digital também é bem grande. Então, você tem que colocar conteúdo que realmente capte a atenção das pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está fazendo um trabalho bem bacana. Então, assim, se a gente pudesse não resumir, né, porque é impossível, tamanha a variedade de ações que vocês desenvolvem, mas você acredita que essa tabelinha entre experiência, aí seja ela online ou offline, que você proporciona, aliado a conteúdo de interesse, aí como a gente disse, o uso de influenciadores, é um perfil bem ativo do torneio em si, tem sido o fundamental para esse sucesso do investimento da Continental, falando de mercado brasileiro? Sem dúvida nenhuma. Essa, sem dúvida, é a chave do sucesso. A gente tem essa experiência no digital e a gente tem essas experiências que a gente consegue levar para o consumidor final. Vou citar alguns exemplos aqui, o Eduardo, que acho que pode ajudar a gente a ilustrar bem do que nós estamos falando. 2017, por exemplo, a gente fez o Fanáticos. Foi uma ação que a gente fez, que acabou saindo, passando até na Rede Globo, que foi muito bacana. Vou tentar resumir ela aqui para não ficar muito longo, mas... Fica à vontade. Obrigado. Basicamente, a gente chamou alguns torcedores fanáticos na final lá de 2017, foi Flamengo e Cruzeiro, e chamamos para eles, teoricamente, assistir o jogo num camarote todo especial lá da Continental. Chegando nesse camarote, minutos antes do jogo, eles tiveram uma surpresa. A gente fechou o camarote com umas cortinas pretas e a gente desafiou esses torcedores para que eles ficassem ali no camarote, dentro do estádio, mas eles não iriam assistir o jogo e eles não teriam contato nenhum externo, nem por internet, nem por telefone, nem por nada. Eles iam ficar dentro do estádio, ouvindo o ambiente, mas sem saber o que está acontecendo. E aí tinha um prêmio em dinheiro envolvido para quem aceitasse o desafio e ficasse até o final sem saber o que aconteceu. Então, você imagina, para uma pessoa que é fanática, doente, né, por futebol, isso deve ser algo bem difícil. Então, teve um cara lá que aceitou o desafio e ele acabou ganhando, ele foi até o fim, ganhou um prêmio em dinheiro, acho que de 17 mil reais, se eu não me engano. Quem quiser dar uma olhada, procura lá no YouTube, procura na internet lá, Fanáticos, Copa Continental do Brasil, vocês vão conseguir assistir, que foi bem legal, bem bacana. Já em 2018, o Eduardo, a gente fez essas duas ações que eu comentei agora com o Dibradoras e o Doentes por Futebol, que é proporcionar essa cobertura diferenciada. E só para você ter uma ideia, esses dois canais juntos, eles reúnem mais de 2,3 milhões de seguidores no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Então, isso gerou uma exposição enorme para a gente. E aí, para finalizar, a que eu mais gostei de todas, que são a ação dos mascotes, que são os guardiões da bandeira. Essa é sensacional, porque a gente proporcionou filhos de pessoas que a gente convidou a entrar no gramado no momento que os times entram no campo, que ficam perfilados ali para cantar o hino nacional, eles entravam no gramado, os jogadores carregando a bandeira do torneio, da competição. Então, eu tenho certeza que quem gosta de futebol, assim como eu e você, obviamente, deve gostar bastante, é o sonho de todo moleque entrar em campo com seus ídolos, com o seu time de coração. E muitos de nós, eu incluso, não tivemos essa oportunidade. Então, quando você materializa este sonho no filho de alguém,
Eduardo, você tinha que ver a cara das pessoas. Assim, os pais, eles ficam mais felizes e mais emocionados que as próprias crianças. Imagino. Porque a criança é meio que natural, lógico que eles gostam, mas é tudo meio que em tom de brincadeira, né? Eles talvez não tenham nem a noção do quanto isso representa. Mas se você prestar atenção na reação dos pais, muitos se emocionam de verdade, que chegam até a chorar, porque ele se vê ou vê o seu sonho materializado no teu filho. Então isso é uma ação, ou foi uma ação sensacional, que essa, assim, não dá nem para você medir, não dá para você mensurar o quanto isso significa para aquela pessoa, aquele momento. Né? E para o final, na verdade, eu falei que ia finalizar, mas na verdade tem mais um comentário que eu falei no tema anterior, que é o bola de ouro, bola e luva de ouro. Que essa ação que a gente fez pelo Facebook era uma ação, uma enquete de votação, que as pessoas entravam lá e votavam no melhor goleiro e o melhor jogador. Essa é uma ação que foi bem bacana também, que trouxe bastante engajamento e bastante fluxo de pessoas ali falando ou interagindo com a nossa marca. E para esse ano aqui, não sei se você vai me perguntar, mas já adiantando... Por favor. Claro que a gente está pensando em algumas coisas, a gente tem um time lá na Conte dedicado que trata só desse tema, então a gente está bolando, a gente está pensando o que vai fazer. Eu não posso dividir ainda o caminho que a gente vai, mas pode ter certeza que vem surpresa, e vem surpresa boa por aí. Aguardem, acompanhem a Copa Continental do Brasil, acompanhem as nossas redes sociais, que vocês não vão se arrepender. O que agora ficou muito claro o quão o name rights é apenas um complemento, né? Não é? Dada inúmeras ativações que vocês desenvolvem, isso desde o primeiro ano do patrocínio. Acho que também acho que o Denilson não foi um embaixador no começo? Foi, a gente teve o Denilson como um embaixador da marca, a gente usou o Denilson, se eu não me engano, em 2017, e trouxe também para a gente engajamento. O Denilson é uma celebridade, né? Todo mundo conhece, ele tem um monte de seguidores também, é mais ou menos nessa linha aí de um Doentes do Futebol, de Bradoras, vai na mesma linha, e a gente usou o Denilson também para fazer a mesma coisa, né? Trazer emoção, falar da marca, interagir com o público final, exatamente nessa linha. Aliás, agora, Eduardo, fica até mais fácil responder a sua pergunta, né? Aquela, a gente está num país que os caras não falam a marca, né? Sim, perfeito. Tá vendo como isso é menor, né? Como isso tem uma importância tão menor frente a todas essas ações e todas essas ativações que a gente pode, entre aspas, brincar? Perfeito. Quantas oportunidades, né, você tem ao fechar um aporte que não seja aquilo que muitas vezes enfim, a imprensa ou o público o grande público no caso, fique focado, né? Então foi Exatamente bom de ter conversado com você. É isso, justamente o leque de opções que você abriu e aí apresentando desde o início do acordo e ainda ciente que ao longo desse ano muita coisa vai vir por aí e certamente o MKT Esportivo vai divulgar tudo, pode ter certeza. Pô, legal, você é nosso convidado, aliás, já de antemão aqui em público. Que honra. Estendo o convite aí para você, vamos ver a hora que a gente divulgar o que a gente vai fazer aí mais para frente, aí a gente te convida, você vai lá cobrir e levar essa experiência também para o público. Vai ser um prazer. Caio, muito obrigado pela sua participação, aí inaugurando este especial sobre cases do mercado, que começou aí em grandíssimo estilo, trazendo para mim, um dos patrocínios de maior sucesso no futebol brasileiro, e é verdade que isso, basta procurar no MKT Esportivo lá no Twitter, que eu falei isso pouco antes da final do ano passado, quando ainda nem existia a ideia desse podcast, então pode ter certeza que é verdadeiro. Obrigado, Caio. Aí fica à vontade para deixar o recado final para os nossos ouvintes e vida longa aí a Continental no esporte brasileiro. Legal. E, na verdade, eu tenho que agradecer a oportunidade de abrir um canal tão importante para a gente bater um papo, conversar, nos dar essa oportunidade de contar um pouquinho a nossa experiência, de expor a nossa marca, e a gente está sempre à disposição, Eduardo. O que você precisar, conte conosco e vamos em frente. E
convidar novamente o público aí para acompanhar a Copa Continental do Brasil. Sigam nossas redes sociais, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram. Dá um like lá, comentem, mandem sugestões, mandem mensagens, que tudo isso é visto e considerado nas nossas ações. Muito obrigado novamente, em meu nome, em nome da Continental. Abraço e vida longa também para o MKT Esportivo. Valeu, muito obrigado Valeu, mesmo. E para você, ouvinte, que ficou até o final, o meu muito obrigado. Compartilhe este conteúdo absolutamente exclusivo em seus canais, Facebook, LinkedIn, enfim. Marque o MKT Esportivo para que possamos compartilhar e eu espero o seu feedback. Siga também o MKT Esportivo Cast nas principais plataformas de podcast e até a próxima. Valeu!